Fala galera, professor Vinícius aqui de volta, trazendo mais um item para vocês sobre a prova aqui do PAS 3, tá? Lembrando que vale também para o vestibular UNB, porque a prova é muito semelhante, tá bom? A discussão é a mesma. Aqui eu trouxe um item, pessoal, para chamar a atenção de vocês, que é um item muito frequente na prova, na parte de compreensão e interpretação de textos e gramática, tá? Essa parte de língua portuguesa. Muitas vezes vão se deparar com questões que vão pedir para fazer alteração, tá? Tal palavra pode ser substituída por tal palavra e aí vai preservar o sentido e a correção gramatical. Ou então altera o sentido, mas mantém correção gramatical. Então aqui, pessoal, vocês têm que conferir o seguinte, tá? Conferir se altera o sentido talvez é mais fácil do que conferir a correção gramatical. Mas veja o que o item trouxe. O item 27 da prova do PAS de 2017. Ele trouxe um texto aqui discutindo sobre a geração aqui do rock, aquela galera toda que a gente falou lá, ó, lá nos itens anteriores, na aula anterior. A gente falou daquela discussão e a prova mais à frente trouxe também isso a partir de algumas obras, tá? Geração Coca-Cola, A Ponte do Lenine, são músicas lá que faziam parte da lista anterior. Veio falando aqui de Cazuza, Lobão e tal, rock dos anos 60, 70 e 80 no Brasil. Apesar dessas músicas aqui não estarem mais na listagem, certamente a discussão é a mesma, porque apenas trocaram por outras músicas, mas a discussão ela ainda está materializada nas obras. Por exemplo, a primeira música lá do PAS 3 é Cálice, né? Então aquela música lá tem mais simbologia do que qualquer outra que já estava na listagem anterior. Então a prova continua com a mesma pegada, tá? Então, item 27, ele falou bem assim, ó, a substituição de se abriu na linha 10, a linha 10 está aqui, ó, a música se abriu para um novo ritmo. Então, tá aqui, ó, vou sublinhar aqui, vou destacar para vocês, ó, a música se abriu para um novo ritmo, tá? A princípio estrangeiro. Então, ele veio falando bem assim, ó, a substituição de se abriu por foi aberta alteraria o sentido original. Isso altera? Sim, altera o sentido mesmo, porque aqui, pessoal, tem aquela questão também, quando você muda, né, da voz ativa para a voz passiva, claramente altera. Aqui nem chegou tudo isso não, porque apenas está trocando esse trechinho, mas já meio que seria um ensaio dessa troca, né, da ordem direta para a ordem inversa ali. Então aqui, você tem aqui, ó, quando eu falo que a música se abriu, a impressão que dá é que ela está abrindo, né? Ela própria está abrindo, tá? E quando eu troco por foi aberto, a impressão que dá é que alguém, né? Ela foi aberta por alguém, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, o sentido um pouco muda aqui na questão. Aí ele fala bem assim que alteraria o sentido original, beleza, tá? Altera o sentido, que é a semântica, beleza. Dá outra ideia quando você faz a leitura. Embora preservasse a correção gramatical, tá? Pessoal, a questão de conferir a correção gramatical, simplificando um pouco para você entender, é basicamente perceber se você fizer a troca de um termo por outro, se esse novo termo vai ter algum erro gramatical, tá? Então, por exemplo, esse foi aberta, se você substituir ele lá, ele tem que encaixar na frase, tem que estar com o tempo, tem que encaixar bonitinho com o tempo verbal ali e tal. Então, se você fizer a substituição, gerar algum prejuízo gramatical ali naquela oração, então aí vai dar errado, vai dar problema, então nós teremos alteração gramatical. Só que aqui, pessoal, a troca desse por esse, né, de um pelo outro aqui, ela só vai alterar o sentido, tá? Quando você substitui ali, você ficaria assim, ó, a música também foi aberta para um novo ritmo, a princípio estrangeiro. Então você teria que a música também se abriu para um novo ritmo, a princípio estrangeiro, e a música foi aberta para um novo ritmo, a princípio estrangeiro. Ou seja, em termos gramaticais não altera nada, o que vai alterar aqui é o sentido mesmo, tá? É a intenção aqui da mensagem da frase aqui. Então, pessoal, esse item aqui ele está correto, tá? Normalmente, a banca costuma trazer bastante a questão de verificar o sentido. Aqui até achei engraçado eles terem colocado que já falando que altera o sentido,
e não pedindo para conferir e tal. Às vezes ele pede só isso, né? Só se altera o sentido. A troca altera o sentido. Aqui você troca, né? Você faz a troca e confere qual que é a mensagem que está passando. Mais uma dica que eu dou para vocês é conferir o verbo, se a conjugação está no mesmo tempo verbal, tá? Porque quando você troca para outro tempo já foi, já era. E quando você troca por um termo que está generalizando ou não, ou então quando você está trocando e fazendo uma reescrita completa da frase que vai mudar aqui a questão da voz passiva e voz ativa, tá? Então aqui eu já digo para você que você tem que estudar a voz ativa, a voz passiva, principalmente para poder matar esse tipo de questão aqui, mas além disso, ter o domínio aí dos tempos e modos verbais também, porque isso ajuda na hora de resolver esse tipo de item, tá? Por isso que é importante você treinar questões desse tipo aqui, porque aí você vai chegar na prova e já vai saber por onde procurar, como se faz isso aqui. Às vezes você pega um item desse, a simples troca não vai ser suficiente para você chegar a uma conclusão, tá? Mas ajuda, no primeiro momento ajuda sim. Mas a banca às vezes pode ser sacana que a simples troca pode até dar a ideia de que não muda sentido, ou claramente na sua percepção vai mudar, mas na realidade não muda. Então por isso que tem que treinar bastante para você refinar essa pegada aí da língua portuguesa, a parte da gramática aqui, tá? Então é muito importante, beleza? Então, até mais, a gente retorna aí a qualquer momento com mais questões para vocês. Falou!